Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna ao nosso estudo de toda sexta-feira, estudo da obra Mecanismo da Mediunidade. E nós estamos estudando um capítulo muito peculiar, que é o capítulo que fala da hipnose. A hipnose clínica, a hipnose voltada para fins terapêuticos, que traz benefício não só para as pessoas que adentram, né, esses consultórios, mas também aquelas que passam a conhecer o processo, sabendo que nada mais é que uma influenciação de uma mente sobre a outra, trazendo essa mente recursos para que ela possa automaticamente, através da sua própria convicção, da sua própria vontade, encontrar um estado de melhora, um estado de tranquilidade. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse instante, elevando o nosso pensamento às correntes espirituais superiores, pedindo aos benfeitores espirituais que nos abençoe, que acalme o nosso coração, que nos dê, Senhor, entendimento, tranquilidade e confiança, para compreendermos um pouco dos domínios da mente humana, de todos os recursos que somos detentores e não temos sequer ideias. Quem sabe, Senhor, conhecendo um pouco mais, possamos ampliar a nossa compreensão dos fatos e, sobretudo, abrir-nos ao entendimento maior, para alcançarmos uma ação melhor, uma ação mais direcionada das forças que nos regem e da nossa capacidade de atuação no universo. Permita, Senhor Jesus, que os bons espíritos possam, nesse instante, nos intuir para alcançarmos a melhor compreensão possível desta proposta de estudo da mediunidade. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, como a gente havia comentado nesse capítulo, ele mostra uma pessoa que busca um contato, um tratamento através da hipnose, a hipnose clínica, já muito disseminada. Essa pessoa chega com um transtorno neurológico e apresenta-se ao hipnoterapeuta, que faz um primeiro contato, né, tocando na mão do paciente, e ao mesmo tempo vendendo uma imagem de extrema confiança. Não, aqui você vai encontrar um bem-estar maior. Há muitas pessoas que passaram por aqui e que conseguiram se libertar de traumas, de dificuldades. Ele cria uma expectativa, um estado de confiança. E essa pessoa, sendo ética, tendo realmente vontade de ajudar, ela consegue, naquele momento, fazer com que a mente daquela pessoa que buscou o tratamento entregue-se completamente àquela ideia. Entregando-se, ele anula os seus debates, as suas respostas já formuladas, para absorver aquela proposta de uma forma completa e se entrega às propostas do hipnotizador a tal ponto que ele consegue um estado, né, de letargia profunda, até mesmo de sonambulismo. Naquele estado, o hipnotizador implanta na sua mente algumas ideias chaves. Olha, você vai despertar extremamente melhor, mais confiante, com vontade de viver, com determinação para a vida. E ele, como absorveu aquela proposta de uma forma quase que automática, quase que integral, se entregando completamente, ele então começa a criar as aglutininas mentais, né, que vão dar a ele um estado de alívio muito grande quando ele desperte. Observemos que é um fenômeno comum.
feito num consultório. E aqui ele mostra para a gente apenas a mecânica. O hipnotizador não fez absolutamente nada a não ser colocar a mente receptiva em um estado que ela absorve a proposta e transforma essa proposta em uma atitude mental, em uma atitude emocional. Algo parecido acontece em processos obsessivos. Por exemplo, a pessoa está num processo obsessivo e é explorada durante o sono, no seu estado de libertação, quando ela deixa o corpo físico e vive experiências fora da proteção da matéria, quando ela se põe num estado de vulnerabilidade muito grande, principalmente ações magnéticas, ela se encontra com espíritos obsessores ou aqueles oportunistas que querem utilizar da sua personalidade para atingir alguém ou alguma causa ou alguma instituição e começam a implantar nela ideias nesse mesmo circuito fechado, nesse mesmo circuito hipnótico, para que quando ela desperte no corpo físico, vem até ela sensações, dúvidas, inseguranças, incertezas, e ela acaba alimentando isso porque isso vem forte dentro dela, como se fosse uma intuição para a vida. Como que a gente se defende da ação dos espíritos inferiores que utilizam dessa mecânica magnética para induzir-nos não somente a dúvida ou a insegurança, mas para implantar a discórdia, para implantar alguma cena, algum quadro na nossa mente que a partir dali a gente duvide do procedimento de alguém, para estimular a maledicência que já existe em nós, para instituir uma ideia crime. Nós precisamos estar vinculados a uma proposta superior de pensamento. Nós, antes de dormirmos, né, antes de nos entregarmos a esse oceano que é o sono, quando deixamos na praia da cama física o corpo e vamos a uma imensidade de mundos de vibrações, é importante estarmos é, protegidos dessas induções negativas. E a gente só consegue isso tendo um procedimento de vida saudável, apoiada na fé, na oração, na leitura edificante. Evitar que naqueles momentos que antecedem o sono, a gente embarque nessas propostas imediatistas da televisão, ou nessas propostas que instigam a violência, que alimentam o ódio, que alimentam a dúvida. E daqui a pouco você entra naquele pensamento, né, quase que terra-terra, da mesmice, da mediocridade, da dúvida que todo mundo não presta, que todo mundo é corrupto. E a gente entra no mundo espiritual cercado desta energia mental que só pode atrair para o nosso lado espíritos da mesma natureza, que emitem o mesmo pensamento e que vão alimentar em nós, no processo do sono, todo esse estado emocional, onde eu não consigo me libertar daquilo. A pessoa fala, nossa, eu frequento a casa espírita anos e anos e não consigo mudar meu pensamento. Porque, na verdade, durante todos os momentos de liberdade, de raciocínio, eu estou vinculado a propostas infelizes, inferiores, que não exaltam, que não engrandecem. E aí, como que eu vou conseguir me libertar disso tudo? Se eu não fizer uma mudança de rota, se eu não tomar um caminho diferente, eu vou sempre chegar no mesmo lugar, num círculo vicioso. Quando eu decido quebrar, e na hora que eu vou me libertar do corpo físico, eu então aceito uma proposta nova, uma proposta de engrandecimento, de meditação, de arte elevada, de música de qualidade, de palestra edificante, de leitura que renova, aliado
a uma prece sincera, a uma entrega despreocupada, porque existe uma providência divina que está regindo cada mente, cada ser, cada átomo da criação, em todas as especificações da matéria, eu então adentro esse mundo com segurança. E estando numa qualidade vibracional um pouco melhor, nós até nos candidatamos a sermos beneficiários da espiritualidade, a recebermos ajuda e oferecermos um tanto quanto do fluido vital, do fluido perispiritual dos seres encarnados. Para alcançarmos esse estado, é necessário mudarmos a rota. Ninguém vai chegar a um lugar diferente andando pelo mesmo caminho. Ah, mas eu gosto desses programas, eu me alimento disso. Começa a se alimentar de uma outra substância, mais quintessenciada, mais elevada, até porque, quando desencarnarmos, nós vamos continuar no estado mental que já estamos. E se o meu estado mental é um estado mental doente, eu vou desencarnar no estado mental doente. Eu vou viver mentalmente aonde o meu estado vibracional me levar. Então, se eu sou imediatista, se eu sou uma pessoa consumista, materialista, eu não vou conseguir desencarnar, eu vou morrer e vou continuar nas imediações mais próximas da realidade física. Ao passo que caberia a mim deixar o corpo físico no fenômeno da morte, mas no fenômeno espiritual desencarnar, voltar às moradas superiores da casa do Pai. Mas enquanto eu me permanecer, me permitir ser vicioso, ocioso, com aquela visão pragmática da vida, que nada dá certo, que tudo vai nos levar ao caos, que está tudo perdido, que isso não nos eleva. E tudo aquilo que não nos eleva nos mantém numa realidade inferior, que é a característica do nosso planeta. Ser espírita, já dizia o espírito Valério no livro Bem-aventurados Humildes, é nadar contra uma correnteza de emoções, de informações, de posturas sociais, de vibrações que tendem a nos empurrar para a corrupção. A corrupção dos atos mais simples, a corrupção de tentar levar vantagem em tudo, de achar que essa vida é apenas, né, o intervalo do berço ao túmulo, a não conseguir enxergar como espíritos. Por isso é um capítulo profundo. Porque se nós temos uma terapia dessa na nossa realidade de dimensão de vida, extremamente influenciada pela matéria, no mundo espiritual, essa terapia é extremamente profunda. E aqueles que desenvolvem um recurso magnético maior, independente da sua índole, principalmente os espíritos vinculados ao mal, utilizam a hipnose para escravizar mentes que se candidatam, que se permitem viver naquele nível de vibração. Se fazem isso com os desencarnados, já o fazem com os encarnados. A nossa diferença é que quando despertamos no corpo físico, o choque anímico do retorno do espírito à matéria faz com que a gente consiga um estado mais elevado de vibração, dando-nos condições, pelo menos, de nos defender das iniciativas inferiores que regem o mundo espiritual. A partir do momento que desencarnarmos, as nossas defesas se perdem. E a partir daí, com certeza, estamos caminhando para uma realidade pior. Imaginemos Jesus naquela época. A sua palavra era hipnótica.
Estar com Jesus era estar completamente envolvido por aquela proposta. E aquele envolvimento nos fazia buscar um estado mental superior e também um estado de vida superior. Que possamos nós vincularmos a nossa vida a essa proposta, para não nos perdermos em tantos em tantas distrações que o mundo nos oferece, a partir do momento que nos preocupamos demais com o conforto, com o bem-estar, com as pequenas alegrias, com tudo aquilo que envolve, mas que não nos engrandece. Só um minutinho, por favor, para a gente colocar aqui para carregar. Prontinho. Então vamos dar sequência aqui. Nós paramos justamente no ponto aonde ele fala para nós circuito magnético e circuito mediúnico. Quando ele cita para nós o circuito magnético, nós tivemos oportunidade de estudar o circuito magnético analisando o circuito fechado. O circuito fechado nada mais era que a gente buscando. Vou clicar aqui para carregar, a gente não ter problema. A gente tem, por exemplo, uma lâmpada, e essa lâmpada só está acesa porque ela está num circuito fechado. Nós temos na lâmpada o chamado interruptor, e o interruptor faz justamente com que ela pare de receber o fluxo de elétrons que pode torná-la totalmente útil, utilizável para nós. Nós temos, por exemplo, a questão de um aparelho eletrodoméstico. Ele só funciona porque está num circuito fechado. Se esse circuito for rompido de alguma forma, ele acaba por não oferecer o trabalho que ele pode oferecer. Isso devido ao seu estado de interrupção da corrente eletrônica. O circuito, quando nós temos, por exemplo, o circuito mediúnico, esse circuito faz com que a gente transmita uma mensagem. E como é que eu vou transmitir uma mensagem a partir do momento que ela tem interrupções? Se eu recebo, por exemplo, a mensagem de um determinado espírito, uma página, uma introdução como nós temos diversas, e essa introdução ela é fragmentada, porque na verdade nós estamos presos, distraídos, interrompendo toda hora a ideia. Isso fará com que a gente perca o conteúdo, perca a ideia central. Um livro que sofra fragmentações torna-se totalmente sem objetivo. Um médium, para ser médium de uma proposta dessa, de uma proposta espírita, de uma proposta que edifica, que reanima, que alimenta a alma, ele precisa ter um processo de comunicação que não sofra as interrupções naturais que nós temos com tanta frequência. Nós precisamos de uma dedicação exclusiva, nós precisamos de uma entrega tão grande como se acendesse em nós uma lâmpada que não sofresse nenhum tipo de corte. Ela vai alimentar, ela vai iluminar, ela vai projetar a ponto de ter utilidade. Quando terminar a sua utilidade, aí simplesmente ela para. Só um minutinho, por favor, para a gente pegar aqui. Nossa. Aí, pronto, senão a gente fica sem bateria aqui. Então, nós paramos justamente nesse ponto.
circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. O que é esse circuito? Aonde ele criou uma identificação tão grande com o paciente que já não há mais dúvida. O paciente se entrega àquela proposta de tal maneira que consegue identificar com muita clareza a ideia. É como se houvesse, né, entre a própria pessoa e o espírito comunicante um estado mental que favoreça a comunicação com mais precisão. Às vezes, quando nós entramos para o desenvolvimento da mediunidade, a gente passa por um processo muito interessante, que é um processo onde alguns espíritos vêm e fazem para nós algum tipo de iniciação. Eles começam a fazer o chamado desenvolvimento, vão afinizando de forma com que a gente comece a desenvolver esse fenômeno, essa afinidade. Mais tarde, outros espíritos dão sequência a esse trabalho, quando o médium já está mais afinizado. É como se ele fosse, aos poucos, se preparando para que o outro pudesse assumir. Só um minutinho.